I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the answer for her problems, but I'm not. Foi um massacre. Foi. Hoje o Flamengo teve 28 finalizações contra 6 do Juventude. Juventude ameaçou o gol do Santos em uma oportunidade que o Davi Luiz tira ali Tem uma cabeçada e tal. Na verdade, aquela foi a única chance clara. E o Flamengo nitidamente diminuiu o ritmo. O Flamengo fez 3-0 com 17 minutos. Diminuiu, deu uma segurada. O Dorival tirou alguns jogadores no intervalo. Agora, o Dorival já vem mostrando uma cara nova no Flamengo. O que falar do trabalho do Dorival por enquanto, na opinião de vocês? O trabalho do Dorival até agora é muito bom, não tem que falar. Assim, eu acho que ele cometeu um erro sério no jogo contra o Corinthians, quando ele decide, né, poupar jogadores numa partida em que não deveria ter feito isso. Deveria ter feito isso no jogo contra o Coritiba, como fez. E hoje, de repente, na partida contra o Juventude. Dito isso, o Flamengo, que jogou muito bem, sobretudo pelo lado direito no primeiro tempo, não só por causa do Rodinei, tá, Pilhado, mas também por causa de outros jogadores que por ali caíam, como o Gabriel Barbosa, o Gabigol, no caso, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, um jogo bem funcional ali. E eu quero destacar a entrada do Cebolinha. Quem nos assiste aqui pode falar assim, não, quem nos ouve na rádio pode falar assim, não, mas o Cebolinha entrou mal, tal. Tá. O Cebolinha tem uma importância fundamental ao time do Flamengo, do Dorival Júnior, que é a variação de jogo ofensivo, né? Porque eu disse aqui, o Flamengo foi um time que basicamente atacou pelo lado direito no primeiro tempo, né? No segundo tempo, entra o Everton Cebolinha, o técnico Humberto Louser do Juventude fica mais doido do que ele já estava. Porque não sabe de onde veio o chumbo grosso. O Flamengo passa a ter com o Everton Cebolinha uma jogada de linha de fundo que ele não tem há muito tempo. Principalmente quando tem Felipe Luiz jogando como lateral esquerdo. Neste momento, não. Passa a ter uma jogada da chamada profundidade, né? Nada mais é do que o cara que atua mais próximo à linha de fundo pelo lado esquerdo. Então o Flamengo ganha uma opção de jogo muito importante. E o Cebolinha já estreou, inclusive, com assistência, só não fez gol porque, aliás, houve várias finalizações do time do Flamengo, que a bola bateu no zagueiro. Ele dá o passe pro Lázaro, né? Quando você tem profundidade, você tem que ter o 9 na área, né? Exato. Não pode botar o Lázaro fez um gol de cabeça. Pode tirar os e cruzar pro Becker, né? O Pedro. E entrou justamente o Cebolinha no lugar do Pedro. Era Juventude, zona de rebaixamento, é uma coisa, mas para outros jogos, quando você dá profundidade, você vai tirar o 9, tá fazendo tudo errado. Isso é o beabá da bola. Dorival Júnior, ele pelo Flamengo, ele tem 12 jogos, 8 vitórias e 4 derrotas. Ele não tem um empate sequer. Ele tem 8 vitórias e 4 derrotas. 25 gols marcados e 10 sofridos, um aproveitamento de 66,7%. O aproveitamento dele é até melhor do que o do Jorge Jesus. Sim. No começo do Jorge Jesus pelo Flamengo. E ó, como mandante, o Flamengo do Dorival Júnior venceu os 6 jogos que disputou como mandante. 20 gols marcados. O que esperar do Flamengo do Dorival Júnior? Eu mesmo disse, não era o treinador mais esperado, nunca foi comentado. Quando perguntavam quem deve assumir o Flamengo, nunca ninguém falou Dorival. Mas o que esperar do Dorival Júnior à frente do Flamengo? A vida é um negócio muito sério, muito engraçado. Sobra um espacinho pro Dorival no Ceará, ele pegou na hora e voltou. Aí a vida vai levando, sobra um espacinho, ele vai no Flamengo. Ele tá indo lá, tá, né? Tá quietinho, tá voando parado e tal. De repente ele começa a fazer, palavra do Pilhado, um Flamengo avassalador. Faltam 19 jogos pro campeonato. Aí a pergunta, o Tite para no final do ano, né, com seleção. Se o Flamengo avassalador ganhar um campeonato brasileiro e uma Libertadores, quem será o natural técnico para a seleção brasileira no final do ano? O Flamengo pode ganhar a Libertadores? Pode. Vai. Aqui tá longe no brasileiro, mas eu acho que ainda dá. Mas ele ganha a Copa do Brasil o campeonato, e a Libertadores. Quem será o natural técnico da seleção brasileira, gente? Mas seria absurdo? O futebol permite isso, Flamengo. Então tem essas coisas. O Dorival tá aqui. Caiu. Daqui a pouco arrebenta, aí ganha a Libertadores, Copa do Brasil e dá... E no Brasil, só teve um treinador, né, que foi estrangeiro por um jogo, né? Na verdade, o Filippo Nunes mas foi meio que uma festa. Nos anos 20, chamado Ramon Plátero, um uruguaio. Cai na mão do Dorival. Mas pensa bem, é o Flamengo. Mas o Dorival, a torcida do Flamengo leva ele pra seleção. Porque aí... Vocês acham que se o Dorival conquista uma Libertadores, que seja um título,
se ele conquistar a Libertadores pelo Flamengo. Jogando assim, o nome dele vai fazendo- ser falado pra Sabe por seleção. quê, na pilhado? hora. Sabe por quê, pilhado? Porque a ainda torce-se o nariz para técnico estrangeiro. Se tiver um brasileiro em destaque, ele vai prevalecer com relação ao estrangeiro. E pro Dorival ganhar, o Abel tem que perder. Se o Abel perder, ele já perde a força que ele tem, não é? Começa a ter lógica na mão do isso. Carille, a seleção. Vai, né? O Carille, quando ganha o Campeonato Brasileiro com o Corinthians, todo mundo apontava, ó, o Carille é pra Carille, é. seleção, não sei o quê. Isso só pode acontecer. Claro que pode. acontecer. Quem diria que em 2000 o técnico da seleção brasileira ia ser o Leão? Em 2000. Exatamente. Mas eu já acho Exatamente. que é O Pedro, Guerreiro o imagina. Nilson César, ele trouxe a informação aqui no Bate-Pronto de que o Tite pensa em dar chances para o Pedro na seleção brasileira. E o Pedro, ele chega a 7 gols em 6 jogos. Nos últimos 6 jogos do Flamengo, o Pedro fez 7 gols. Foi um Flamengo avassalador hoje. Foram 3 gols em 17 minutos. Todos pelo lado direito, né, senhor Bernardo? Lado do Rodinei. Ele sai do intervalo, É, tá tipo- machucado? Quem? Quem? O Pedro sai do intervalo. Não, é saiu poupado. para ser poupado. 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 Tem que poupar ele, entendeu? Ai, meu Entrou no Deus. Cebolinha. O Romário mata. Saiu. Aham. Não, mas ó. Não, para com isso, pilhado. Não, gente, não, tava peraí, 3 a 0, gente. tem que poupar. Mas, olha como é que tá o ano. Mas olha só, você vai poupar o jogador que joga menos, é isso? Não que joga menos, Olha só. mas os que são mais importantes. Não. Ele tirou Bayern, Arrascaeta, Paulo Guerreiro. ele tirou Everton Ribeiro. Não. Tem que tirar, Souza. O calendário tá muito apertado. Aperta. Tipo que ele não tirou o Gabigol. O Flamengo Porque o fez- Gabigol vai dar chilique pra Porque cima ele dele. não tinha feito gol. E o Ah! Gabigol sempre quer fazer um gol dele. Aí o Pedro, que não fazia gol, entrava no jogo, não fazia gol e ia pra depois o Gabigol reserva. saiu. Peraí. Depois Não, ele mas foi depois- substituído. Eu tô Eu com o acho que no Vamp. jogo de hoje, 3 a 0 no primeiro tempo. irmão. Não. É burrice você não poupar, gente. É, mas Olha o calendário, olha o ano mas, que a gente tá olha, tendo. mas tem que poupar. Ó, você vai lá no número Tira de volante, jogos, você tira fala mais bem o assim, cara ó, que faz gol, eu velho. vou poupar o Pedro, porque o Pedro fez mais jogos esse ano, aí beleza. Mas você poupar o cara Bizarro. porque não pode. Bizarro. Mas o Pedro Souza, ele hoje é titular do Flamengo, absoluto. É a dupla de ataque, tá chegando o Cebolinha. O Pedro não vai sair. Mas eu não... Nos últimos 8 jogos do Flamengo, Gabigol deu passe o Pedro pra gol, foi né? titular em 7. Dos últimos 8 jogos do Flamengo, o Pedro foi titular em 7. Então tem que ser poupado. Olha, o Flamengo tá lutando na Copa do Brasil, onde eu acho se que é dá o esse favorito. luxo, se dá esse Eu acho luxo. que é favorito ao título. Tá brigando na Libertadores, onde é um dos grandes favoritos. E o Brasileirão abriu 3 a 0 no primeiro tempo. Eu mesmo falei, tem que poupar. Vamp, ó, Tira ó. os caras. Pergunta pro Vamp aqui, ó. Pedro, até então, até um mês atrás, ninguém falava que o Pedro era titular. Aí eu tive uma conversa contigo aqui, nem sabia da escalação. Você lembra que a gente teve uma Você conversa? sempre falou que... E o Vamp falei, ó, também. eu falei, ele ó, deveria ser titular. o Pedro tem que botar o Pedro, porque o Gabigol não fica dentro da área, e o cara começou a fazer gol. Aí o cara vai. O cara fazendo gol e tira o outro, Vamp. Como é que o jogador fica? Então, é por isso que eu falo assim, Bressa, porque assim, o Pedro tá voltando a viver um grande momento, fazendo gol em todos os jogos. Você, como comissão técnica e treinadores, não pode ter medo de botar o cara pra jogar. Por quê? Você pode machucar no treino, no alongamento. Mas ele jogou, Você Vamp. pode ficar de fora. Você pode ficar de fora. Eles estão no intervalo. Eu sei, é isso que eu tô falando. E fez 2. O cara pode buscar a artilharia. Começou o grande momento. Pô, acabei de fazer 2 agora. Vou voltar no segundo tempo, botar mais 3. Tem isso. O atacante tem isso. Não é uma coisa de um volante que já tá com cartão amarelo. É outra bobagem quase que às vezes é uma coisa justa. Você tira um volante que tomou um amarelo. Aí você vai e bota o outro. Primeiro jogar do outro, ele toma um também. Tem essas coisas, tem essas místicas mesmo na bola. Tem. Então, assim, eu tô falando pelo momento que o Pedro vive. Eu também, Ó, pelo Esse menos. homem de área. Esse homem de área pode ser, a depender do que o Pedro venha desenvolver nesses 3 meses. E o do Atlético de Madrid, o Matheus Cunha, se não estiver jogando lá e o Pedro estiver jogando aqui titular no Vai o Flamengo. Pedro. Vai o Pedro. Ó, vocês dois são tem dois que caras. segurar o Gabigol, né? Porque ele não fez gol hoje, deu passe. Tem isso. E tem que Mas- Dele mas- come- mas- dele a começar... humildade de pensar no resultado E final. ó, ele deu assistência, de Deu novo. assistência. Deu um baita cruzamento pro gol do Everton Mas Ribeiro. teve oportunidades, né? Os Ele jogadores também- passaram a bola pra ele, Mas sobretudo ele no que não segundo fez, tempo. né? Ele Não, fez. parece... Agora, pra vocês dois, depois o Flávio também, o Bernardo. Pedro, tem chance pra Copa do Mundo, na opinião de vocês? Pra mim tem isso. Se continuar nesse ritmo aí, ó. 2. Aí chega no segundo tempo hoje, volta mais 3. O Flamengo não é um time qualquer. É esse homem de área, o Tite quer. Aí você pega os homens de área que tem no futebol brasileiro. É o Pedro, nível de seleção, e você tem o Matheus Cunha que tá num banco lá.
no Atlético de Madrid, você fala assim, vou improvisar o Pombo, o Richarlison. Sabe que ele não é o 9. O Calvert-Lewin era o centroavante do time do Everton, Entendeu? né? Há possibilidade, sim. Souza, tem Pedro. chance em Copa do Mundo? Pedro, se eu sou o Tite, eu tenho o Matheus Cunha e Pedro, eu levo o Pedro. Sem sombra de dúvidas. Eu nem pensava duas vezes. Você acha o Pedro mais jogador que o Matheus Muito Cunha? mais jogador, muito mais jogador. Muito mais finalizador. Pedro, dificilmente você vai ver Pedro errando 2 gols consecutivos. É aquele cara que tem as oportunidades dele e bota pra dentro. Então eu nem pensaria 2 vezes. E o Tite não é bobo, né? Se o menino trouxe a informação, né? É porque o Tite não é bobo, sabe da qualidade do Pedro, né? E o Pedro, se não fosse a lesão de joelho que ele teve quando estava no Fluminense, já estaria jogando na seleção aí, com certeza. Agora só pra... Flávio Prado. O Pedro, hoje, é o melhor centroavante que há no futebol brasileiro? Porque o Souza já falou, é melhor que o Matheus Cunha. Quem a gente teria? A gente teria o Gabigol, que já brigou por essa vaga. E não fez muito a cabeça do Tite. O próprio Vamp diz, ele não vai pra Copa. O Gabigol. O Pedro é o melhor centroavante do futebol brasileiro hoje? O Pedro ele foi o primeiro a ser chamado pelo Tite, né? Ele se contundiu. Foi uma lesão séria no joelho. O Flamengo não o liberou para ir para a Olimpíada, o Matheus Cunha foi e acabou jogando bem, cumprindo. É claro que uma coisa que eu aprendi muito é nunca duvidar de informação de nenhum profissional, porque ninguém inventa nada, você parte de alguma coisa. Mas eu imagino que o Matheus Cunha esteja na frente. E, além de jogar na Europa, foi testado pelo Tite várias vezes. E o Pedro, por N motivos, ele não conseguiu, né, ter espaço, persistir em convocação. Acho que do jeito que está, Matheus Cunha 2022 e Pedro, se seguir assim, 2026. Eu não creio que o Tite mas troque. Aí começa essa palhaçada de que o Matheus Cunha é melhor porque joga na Europa. Não, Por quê que ele é melhor porque ele diferença. joga na Europa? Porque ele joga na Europa, ué. Ele isso tem um faz nível muita de diferença. enfrentamento. Mas Claro que o nível tem, do claro Pedro é que melhor tem. que o do Matheus Cunha. Total. O Pedro Não, finaliza eu melhor não que o acho que Matheus essa Cunha. diferença Pedro toda. foi pra coisa. Europa, bateu e voltou. Isso Não. pesa. Ele se lesionou também na Fiorentina. Sim, mas ele bateu e Agora, voltou. parece que a gente tá falando do Matheus Cunha como um cracaço do futebol não tô europeu. falando. Como Não. um cara que brilhou em grandes clubes da Europa. Não, ele brilhou na seleção brasileira quando teve a oportunidade. Sim, ele respondeu. o Pedro não teve. Então dá pro pronto, Pedro. você vai. Ele é reserva no Atlético Não, de mas Madrid. você não pode. Ele mal joga no Você não Atlético de pode Madrid. testar jogador em Copa do Mundo. E o Matheus Cunha está testado, respondeu, não sente a camisa da seleção. Então acho que dificilmente ele vai testar um jogador numa Copa do Mundo. Mas aí você falou, não, joga na Europa, Matheus Cunha tá na Não, frente. mas esse, sem dúvida, isso é um item de... Flávio, eu o que posso que o garantir... Matheus Cunha é pro futebol europeu por enquanto? Ele pode se tornar. E o Pedro? Ué, mas o Pedro é no futebol brasileiro. Qual é, então? O futebol brasileiro, que está num nível muito inferior. Esse critério de Europa é um critério levado em deveria, conta né? pela comissão É, técnica. mas que deveria. Óbvio. Isso só mas vale não pra jogador, deveria. só vale pra jogador, vale pra comissão técnica. Porque a comissão técnica do Brasil nunca trabalhou na Europa, então não podia chegar Não também. deveria, não deveria Sim, ser. isso vale pra todo jogador. mundo. Quer dizer que o jogador vive na Europa porque joga no campeonato espanhol e é banco. Eu tô no Atlético de Madrid. Você tá no Flamengo com o Chile. Você é titular do Flamengo e o cara no banco do Atlético de Madrid. Qual é a opção de ir? Quem tiver no melhor momento? Quem joga mais? Qual é o teste que o Pedro teve em calma aí. seleção? Então, para dirigir a peraí. brasileira, não Vamp, valia calma aí, pra calma aí. quem trabalha só no Qual é? Brasil. Calma aí, gente. É uma palhaçada dizer que o Matheus Cunha é melhor que o Pedro porque ele joga na Europa. Ele mal joga no Atlético de Madrid. Não é porque ele joga. Não é porque ele joga na Europa, não. Mas é porque ele foi pra Europa e diferencial. ficou. E o Pedro Sim, não aguentou. mas o Pedro quis vir pro E os Flamengo. grandes campeonatos do mundo são na Europa. Não, E o isso é verdade. cara que joga é diferente. Jogar lá é outro Na mundo. Copa de 2002, a Copa que foi a última que a É gente outro ganhou, tempo do tinham futebol. vários Faz jogadores só 20 anos. brasileiros. Só 20 anos. Só faz 20 anos. Então, Só 20 os anos. jogadores, gente. O Tite chega à seleção brasileira porque faz um belo trabalho no Corinthians. E ele disse que Trabalhou sentiu. pra onde? E ele disse que sentiu na primeira Copa que ele disputou. Ele falou: eu tive dificuldade, eu senti. Ele então falou. Ele sentiu mesmo, que levou tanto jogador machucado. Ele falou, Ué, mas então- ele falou que ele demorava pra fazer a alteração. Ele falou que sentiu mesmo. Porque os treinadores da Europa também são muito melhores. Então bota treinador da Europa na seleção, ué. Por que não? bota, Por que não? Ué, Provavelmente Tite, o tá lá. próximo será. Provavelmente o próximo Gente, é será. uma palhaçada. peraí, Jogador que quem joga era no o Brasil, técnico da- então não pode mais ser convocado pra seleção. Quem era O o nível técnico dele é da diferente. Bélgica? Aqui é sobra. Aqui é sobra. O até craque, concordo ele vai assim. embora. O jogador de alto nível, ele vai embora e vai embora rápido. Eu até concordo assim, que o Matheus Cunha vinha sendo convocado, vinha fazendo parte do trabalho, do envolvimento. O Tite ali tá na frente do Pedro, porque o Pedro ficou muito tempo no banco. Pode Vamp, ver. e lembrando também, para passar pro Bernardo, que o Pedro
era o titular do Matheus Cunha na seleção olímpica. E ele não foi liberado pelo Flamengo. O titular da seleção que o Matheus Cunha apareceu era o Pedro. Isso. E era o Pedro brilhando na seleção brasileira Cobra olímpica. do Flamengo. Tá bom, ok, mas Cobra o do Pedro Flamengo. era o titular do Matheus Cunha. Então era, Quando os mas dois não foi. jogaram. E o Matheus Quando Cunha os jogou e dois resolveu. jogaram na mesma seleção, o titular era o Pedro, Isso o Matheus mesmo. Cunha era o Aí eu reserva. falei, então, aí Isso aqui é muito interessante, né? E você pega jogadores que na minha lista de 26, pensando pela cabeça do Tite, eu acho que o Pedro não tá. Não tá, é o Matheus Cunha. Aí vamos lá que esses 26 jogadores tá nesse nível todo, aí você pega, vamos supor que o Matheus Cunha continue 3 meses no banco até novembro. O Gabriel Jesus fique no banco. O Antony, se for vendido, não seja titular. O Rafinha vai brigar com o Dembélé. Vai ser a titularidade. Quer dizer, se a gente tiver ali 7, 8 jogadores que estão no banco na Europa, esse cara merece ser convocado porque joga na Europa, mas sem jogar. Vai pra uma Copa do Mundo porque enfrenta os caras. Não tá enfrentando, tá no banco. Ô Vamp, você, de todos nós aqui, foi quem disputou Copa e ganhou. O trabalho de uma seleção, ele não é definido no mês final. O trabalho tá aí há quase 5 anos. Não, eu sei disso. Então existe um Alguns grupo jogadores que já chegam conquistou. Ali e entram, por exemplo, no caso do Vamp, Gilberto Silva e Kleberson, naquele vestibular. E isso em 2002. Isso. Você vai ganhando espaço. Você entendeu o que eu tô falando? Eu tô criando hipótese que jogadores da seleção, principalmente do meio campo pra frente, então vai começar a temporada agora, né? Que é uma Claro, esse ano começa claro. os campeonatos Europeus. Premier League, tudo. E aí, os atletas nossos não esteja jogando pra novembro. Entendeu o que eu tô falando? Não esteja Sim, sim. titular. Que é a Se tiver possibilidade. O Brasil mas chega é uma com exceção. problema. Se tiver alguém É voando isso que eu no tô falando, brasileiro. atrapalha, é isso que eu não tô falando que que o cara atrapalha. não tem que. Eu acho que Não, atrapalha. Atrapalha o trabalho ou não do Tite pra Copa? Eu acho que atrapalha muito. Eu acho que sim, eu acho que sim. Agora vamos contextualizar no espaço e tempo essa história toda. Por exemplo, faz 20 anos, né? Metade daquela seleção brasileira jogava no Brasil, aquela que você participou e conquistou o pentacampeonato. 20 anos antes, 1982, quantos brasileiros tinham na seleção, jogadores que atuavam fora do Brasil? 2. Falcão e Disseu. Eu disse, eu jogava na Itália. Disseu jogava- Eu tô vendo agora uma matéria do Renato Pemucho no banco. Eu vi a galera toda. Então, assim, mudou. Eu não acho que o Matheus Cunha seja melhor que o Pedro. É uma questão subjetiva. Você pode achar, pode discordar, tal, enfim. Eu acho que o Pedro é mais jogador que o Matheus Cunha. Agora, também acho e concordo com o Flávio que jogar na Europa faz muita diferença. Eu não vejo essa diferença. Porque são toda, as não. ligas, Souza, são as ligas mais competitivas Mas do eu não futebol vejo- eu não mundial. vejo- E o Souza jogou lá. O Souza jogou no Paris Eu Saint-Germain. não vejo essa diferença toda, não. Eu acho que a seleção, os 26, com abertura, deve ser até o menino do Arsenal, Martinelli? eu acho que tá na lista dos 26 também. Também acho. Mas tá na frente, como atacante, é outra posição. Tá na Premier League. Cara, Você tá vendo? Tá na Premier Eu tô olhando League. pelo aquilo que o Tite vem convocando. O Pedro vai ter que ir pra caramba esses 3 meses aí. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.